E aí está. Esse é o título do nosso curso bíblico, os textos bíblicos que mais me influenciaram, porque eles têm a ver um pouco com a minha vida, e eu, então, sempre acrescento, na aula, um testemunho sobre como é que o texto me influenciou. Nós sempre aplicamos o método analítico no texto, tentando descobrir a estrutura gramatical, e aí, então, fazemos a interpretação e chegamos a essas duas coisas aqui, que é descobrir um princípio eterno, ou mais do que um, né? E as aplicações para a vida prática, né? Nós já estudamos e já está disponível no site da igreja, né? Esse em Josué, sobre nós seguirmos a palavra de Deus, sem nos desviarmos para a esquerda e para a direita. Em Romanos 8, esse foi uma conversa muito boa, profunda. Depois que terminou a aula, a coisa continuou, foi muito interessante. E hoje nós vamos falar sobre meditação transformadora baseada no Salmo 1. Não quero que vocês não esqueçam, eu já estou preparando as próximas duas aulas, que é em Timóteo, né, sobre trabalho, disciplina e politicagem, e em Tessalonicenses sobre fugindo da imoralidade, que são as próximas duas semanas. Sempre entendendo que todo o material é colocado no site da igreja, mais ou menos até quarta-feira, certamente quinta-feira ele está lá, tá certo? Então, vamos começar com o meu testemunho, e aqui, então, tenho que parar de compartilhar com vocês e falar aqui claramente. É assim, ó. Quando eu decidi ir fazer teologia e estudar na Palavra da Vida, meu primeiro ano eu tive um professor chamado Smith, Davi Smith. Davi Smith falava muito mal português, era o primeiro ano dele ensinando, mas ele tinha uma capacidade, né? E foi professor aqui no Brasil durante muitos anos, cresceu no conhecimento do português muito rapidamente. Mas esse homem, ele nos obrigava a estudar certos textos da Palavra de Deus. Um deles foi o Salmo 1, no meu primeiro ano. E aí ele falou assim, e eu quero que vocês façam um estudo dessa palavra meditar. Eu achei já uma tarefa meio boba, né? Para estudar a palavra meditar, quem é que não sabe o que é meditar? Todo mundo sabe o que é meditar, né? Só que aí o que ele fez? Ele pegou a palavrinha no hebraico, nós não sabíamos nada de hebraico, e ele falou aqui, ó, aqui estão as vezes que a palavra meditar aparece no Velho Testamento. Então você leia cada um dos versículos, cada vez que a palavra aparece, e tente descobrir a nuance da palavra. Rapaz, você sabe que a gente não entende muito sobre nuances de significado, né? Porque é como estudar a palavra casa, né? Casa significa um edifício, não é uma casa, mas também é uma conjugação do verbo casar, né? Também pode significar encaixar, uma coisa que encaixa na outra, né? E daí a palavra legal, que é a mesma coisa, a juventude usa no sentido de que é uma coisa... tá me faltando palavras agora. Uma coisa joia, que também a palavra joia ficou ruim, porque a palavra joia é uma joia que a pessoa usa e também é uma coisa legal. E não tem nada a ver com a legalidade da coisa, tá certo? Então, essas são as nuances, os usos da palavra. E nós temos, ele deu essa tarefa. Rapaz, foi uma dor de cabeça enorme, mas desde quando eu tinha 18 anos e meio, né? Então, isso faz 47 anos, mais ou menos, esse estudo grudou na minha cabeça. Por isso que eu falei, eu coloquei ele aqui porque ele é um dos textos bíblicos que mais me influenciaram. Então, é o nosso objetivo hoje estudar esse texto, porque ele foi importante para mim, tá certo? Então, nós vamos voltar para a apostila e eu vou mostrar para vocês, então, o texto. Dessa vez, queridos, ao invés de ir lá no Word e fazer a divisão do texto, eu já fiz, porque o assunto é muito longo, e eu quero, então, passar pela essa parte gramatical um pouco mais rápido, mas vamos, pelo menos, pontuar todas as coisas que estão no texto.
Veja bem, ele começa dizendo assim: bem-aventurado é este homem. Então ele fala do homem que é bem-aventurado, aí ele tem uma série de coisas que ele fala desse cara, e aí ele fala, mas os ímpios não são assim. São como ele fala dos ímpios, e aí tem um último parágrafo que fala sobre o que Deus faz com os dois, tá certo? Então são 3 parágrafos o Salmo. Vamos pensar então primeiro, vamos dar uma olhada nesse primeiro parágrafo. Ele está dizendo que este homem tem algumas características. E aqui é muito legal você perceber a estrutura, porque ele fala que ele não anda, né? Ele não anda, não se detém e não se assenta. Então, evidentemente, aqui tem uma sequência onde a pessoa está caminhando, ou ele está parado, aí ele começa a caminhar, depois ele para de novo e depois ele se assenta, né? Mas aqui as palavras também mudam. Ele anda no conselho, ele se detém no caminho, ele se assenta na roda. E aí ele também usa 3 outras palavras: ímpios, pecadores, escarnecedores. Vamos já dar uma interpretação rápida. Conselho nós vamos ter que interpretar, porque, por exemplo, se eu vou construir uma casa e eu vou pedir conselho para um arquiteto que não é cristão, eu posso pedir conselho para ele? Porque aqui está dizendo que eu não ando segundo o conselho dos ímpios, né? Ou será que eu posso? Tá aí, tá vendo? A gente lê a Bíblia e nunca pensa nessas coisas, né? Vou responder daqui um pouco, tá? Então você não vai embora. Aí depois, caminho. Caminho tem a ver com comportamento, tá certo? Tem a ver com um estilo de vida. Ele não se detém num certo caminho. Um é conselho. O conselho é uma coisa mental, é uma coisa que está na cabeça. Caminho não. Caminho é uma coisa que você vai caminhando, é um comportamento, um hábito. E roda tem a ver com sentar-se, né? A gente lá no Rio Grande do Sul vivi lá há muitos anos, né? Então a roda do chimarrão, né? É um lugar que você senta e você conversa. No caso aqui, é a palavra dos escarnecedores. Essas 3 palavras nós vamos ter que definir, mas eu vou passar por elas agora, tá certo? Evidentemente, fica claro aqui, fica claro que andar é menos pior, andar no conselho é menos pior do que o próximo, que o cara já se estacionou num certo hábito. E é menos pior da pessoa que senta para escarnecer, que é o pior de todos. Então, feliz o homem que não desce por esse caminho. Ele não desce esse caminho. O que ele faz, então? Perdão. Aí vem a questão do contraste. Antes, ele não faz aquilo, mas ele sim faz aquilo. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita. Está aí a palavrinha que nós estamos procurando, que é a mesma palavra que apareceu em Josué. Disse, tenhas o cuidado, né? Você tem que meditar na palavra para que tenhas o cuidado de fazer o que está escrito, né? Então, meditar vem antes de fazer. Não lembra a sequência lá? Ler, meditar, fazer, falar, fazer. Bom, nós vamos estudar isso aqui. Mas essa palavra aqui vai ser muito importante. Prazer. Porque prazer na lei do Senhor, prazer na palavra, assim. A alegria do cara é a Bíblia. Nossa, que prazer estudar a Bíblia. Eu acho que isso aí está meio fraco, em geral, na vida dos cristãos. Entendeu? É assim, agora é o sermão. Tá, vamos escutar da melhor maneira possível. Mas não que é um prazer, né? Mas veja bem, esse camarada só é bem-aventurado, né? Ele só é feliz se ele deixar de fazer essas 3 coisas e se ele fizer essas 2 coisas. Então, o caminho da felicidade, ele está bem explicado aqui.
Aí ele diz que ele, quando ele faz isso, é uma comparação, né? Está usando uma pequena metáfora aí. Ele é como uma árvore. Aí essa árvore está falando das três coisas. É plantada junto à corrente de águas, então digamos que ele está perto da comida, vamos dizer assim, né? A árvore perto daquilo que ela se alimenta, né? E por isso ela tem fruto, fruto no devido tempo, está falando de uma árvore, né? Tem hora que dá fruto, tem hora que não dá, e cuja folhagem não murcha. Então, quer dizer, aqui, quando ela enfrenta a sequidão, né? Quando ela enfrenta o tempo de dificuldade, de sofrimento, ela não murcha, por quê? Porque ela está encostada na água, que é a palavra de Deus. Quer dizer, se ele gasta tempo com a palavra de Deus, ele está alimentado sempre, ele tem essa água, ele dá fruto, ele não murcha, e aí acrescenta. Lembra que lá em Josué, na apostila, nós tivemos uma conversa sobre o que significa ser bem-sucedido, e eu falei que nós temos uma postura correta contra a teologia da prosperidade, mas que a Bíblia ensina a teologia da prosperidade de uma certa forma. Porque ela diz aí, ó, que esse homem, que é aquele homem lá, ele será bem-sucedido. Nós temos um jeito de estudar o que é sucesso e que é ser bem-sucedido naquilo que a gente faz em relação a Deus. Deus fala assim, não, esse cara está no caminho certo. Então, em relação a Deus. Mas eu acredito, eu provei para vocês daquela vez, que isso tem a ver também em relação aos homens e à vida que nós temos nessa terra. Já que, lembra que eu contei a história do sujeito que está vive longe de Deus, ele está na favela, ele está metido com um vício, bebe, fuma e tal, e ele se converte. E como é uma comprovação histórica, é estatístico isso. E talvez alguns de vocês possam contar para nós, depois que a gente terminar a aula, algumas histórias dessas, que através das gerações existe um crescimento normal, gente, é um crescimento normal. O sujeito, ele para de beber, para de fumar, começa a sobrar dinheiro, ele guarda um dinheirinho para comprar uma casinha, o filho dele manda o filho para a escola, que é um dos valores cristãos, o menino, quando ele tiver 18 anos, vai conseguir um emprego melhor do que o pai. Se ele não conseguir ir para a faculdade, geralmente o neto irá, certamente. A verdade é que, ao longo das gerações, aqueles cristãos que são fiéis e usam esses princípios da palavra, de ter prazer na Bíblia, fazer a coisa certa, falar a verdade, fazer bons negócios, ser lúcido a respeito das decisões que faz, ele é bem-sucedido, porque ele está junto à corrente das águas, ele dá fruto, ele não murcha, e ele tira isso tudo do relacionamento com Deus. Já do outro lado, são os ímpios. Aí ele diz assim, os ímpios não são assim como o quê? Não são assim como a árvore. Mas eles, e aí vem a adversativa aqui, eles são como a palha. Então, se um é a árvore, o outro é palha, que o vento dispersa, quer dizer, vai jogado de um lado para o outro. E aí vocês vão lembrar que domingo passado, quando nós estudamos o Romanos 8, para explicar qual era aquela imagem de Deus, que Deus quer construir em nós, aquelas qualidades, aquelas virtudes de Cristo, nós demos um pulo em Efésios, capítulo 4. E lá diz da perfeita varonilidade, ou seja, ser homem de verdade, ter maturidade espiritual. Dê uma olhada lá, assista a aula de novo. E aí ele diz assim, para que não sejamos como meninos, jogados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Tá aí, ó. O ímpio, ele é essa palha. Ele é jogado de um lado para o outro, ele não tem firmeza moral, ele não tem onde se agarrar, ele não tem Deus. E aí, então, nós precisamos, um detalhe aqui, estudar essas palavras que aparecem. Ímpio, perverso, pecador, justo, justo não, justo está no outro. Ímpio, de novo, e nós teríamos que acrescentar aqui escarnecedores, pecadores e ímpios, que estão no início, né? Na verdade, todas essas palavras são apenas três,
que eu vou mostrar para vocês daqui um pouco. Aí ele diz assim, por isso, ou seja, por não ter essa firmeza, os perversos não prevalecerão no juízo. Isso aqui é fácil, até fácil de entender esse pedaço, ou seja, quando eles comparecerem diante do juiz, do tribunal de Deus, eles não vão ganhar, tá certo? A minha dificuldade é com a segunda, quando diz que os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Aí eu tenho uma dificuldade, porque eu acho que eu vejo muitas pessoas ímpias, sem Deus, ganhando em cima dos justos. Então, dizer que eles não vão prevalecer, a menos que a gente interprete congregação dos justos como lá no céu, ou seja, lá no céu, quando se reunir toda a igreja de Jesus Cristo, eles não prevalecerão. Esse é um jeito. Mas aqui na Terra parece que eles prevalecem sobre os justos. E aí é algo que nós precisamos interpretar também. E no fim, tem uma palavra muito que eu gosto muito, né? Que diz aqui, por que tudo isso vai acontecer? Então, são duas afirmações. A primeira é que o Senhor conhece, né, os justos, mas que o caminho dos ímpios perecerá. Esse conhecimento que Deus tem daqueles que são seus e como ele vai tratar os ímpios. Muito bem, eu levantei uma olhada geral na gramática e os probleminhas que nós temos, vamos tentar resolvê-los, pelo menos rapidamente, porque eu preciso gastar metade da aula, pelo menos, para falar sobre meditação, tá bom? Então, aqui está a apostila, ela vai estar no site quarta-feira, e aí então vocês podem ter tudo isso que está escrito aqui, está lá, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o que significa bem-aventurado? Significa que a palavra tem a ver com felicidade. Feliz é a pessoa que segue os princípios que estão nesse salmo. Ele também, então, que o homem que segue a Deus, ele é descrito no salmo com dois termos, bem-aventurado, e ele é chamado de justo. Justo, nós sabemos, tem dois significados, no mínimo, na Bíblia, pode ter mais, mas pelo menos eu coloquei dois aqui, que é a pessoa que é lícita, que é correta na sua conduta, no seu caráter. Não, a pessoa justa, faz o que é certo. Mas também aquele que recebeu justificação, ele é justificado por Deus. Mencionamos isso no estudo de Romanos 8, quando Deus nos justifica. Então, o homem de Deus, ele é esse homem que tem acesso a essa felicidade e ele também é uma pessoa justa, faz o que é certo e Deus o justifica, porque ele ainda é pecador, Deus o justifica. Vou pular mais para frente aqui e falar do outro, as descrições do homem sem Deus. Ele é chamado de ímpio, usado aqui no versículo 1, versículo 4 e versículo 5, também traduzido por perverso, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Versículo 4, a palavra ímpio aparece, e no versículo é chamado de perverso. Ok, tem gente que está duvidando de mim, deixa eu só mostrar aqui, ó. Vendo aqui, ó, ímpio, tá vendo? É a palavrinha aqui, ó, rachar, tá vendo aqui? Entende? No hebraico. Então, ele é traduzido de outra forma, aqui o ímpio aqui de novo lá. Rachar, tá vendo? E ele diz, cadê o número 5? Os perversos, olha lá, rachar. Então, quando eu digo que ele aparece 3 vezes, é a mesma palavra. Deixa eu brincar aqui com um pouco do... Se você colocar in, né? Eu vou usar N, tá? N de navio. Impio. E pensar que a tradução seria pio é aquele que é santo, né? Lembra? Os papas usam isso. Papa, não sei quanto, Pio XIV, o santo. Então, não santo, né? A negativa. Ímpio, não santo.
A palavra não santo, no hebraico, a palavra perverso é muito mais forte do que isso. Ele é um ímpio, ele é hostil, perdão, hostil a Deus. Uma pessoa contra Deus, esse é o ímpio. Então, nós, às vezes, temos dificuldade, porque você encontra uma pessoa na rua, ele não conhece a Jesus, e você vai dizer assim, esse aqui é um ímpio. Ah, mas pega mal demais, né? Parece que você está xingando a pessoa, né? Tem que entender, porque nós queremos dizer assim que existe os caras que são hostis a Deus, tem o cara que gosta de Deus e o cara que não está nem aí, um cara que está neutro nessa história toda, entendeu? Mas não é assim que a Bíblia divide. Ele diz: aquele que não é por mim é contra mim. Ou seja, o cara que fica em cima do muro, ele é contra Deus. Ele é sem Deus. É o homem sem Deus, sem temor. É o perverso, hostil a Deus. É duro, é o que a Bíblia está dizendo, tá certo? Outra palavra que ele usa é pecador. E se a gente lembrar, qual é a nossa definição de pecado, né? Que é muito comum na escola dominical, né? Não acertar o alvo. E é verdade, eu coloquei aqui Romanos 3, 23, né, que diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas a palavrinha carece não nos ajuda em português, tá? Eu vou explicar por quê, vou fazer um desenho aqui muito importante, veja bem. Vamos supor que aqui está o pecador, certo? E aqui está o alvo. O alvo da nossa vida, ele tem que ser a glória de Deus. Nós temos que viver para a glória de Deus. E quando ele diz assim, que todos pecaram e carecem, a palavra carece dá uma impressão de que o texto está dizendo que eu preciso da glória de Deus. Mas não é isso que o texto está dizendo, tá? Sorry, não é o que diz. O que ele diz em inglês está certinho, diz fall short. Fall short, ou seja, vamos supor que eu vou jogar uma pedra ou uma flecha e eu vou tentar viver de acordo com a glória de Deus, a verdade é que a minha pedra cai antes. Por mais de esforço que eu faço, eu não consigo viver para a glória de Deus, entendeu, queridos? Então, isso é o pecador. O pecador é a pessoa assim, ele não consegue, Ele faz as coisas para a sua glória. Ele não faz as coisas para a glória de Deus. Esse é o pecador. E nós somos pecadores. Nós não conseguimos 24 horas por dia ser santo. Nós não conseguimos. Nós somos ainda pecadores. A única diferença é que nós nos entregamos a Cristo para que Ele nos perdoe com o seu sangue. Né? É uma ideia muito errada que as pessoas que não são cristãs têm a respeito dessa parte da teologia. Ele acha que nós somos orgulhosos, né? Porque a gente fala assim, Cristo me salvou, né? Fala assim, ai, como... Você acha que você é melhor que os outros? Não. Eu também sou pecador. As minhas pedras não alcançam a glória de Deus. Eles caem antes, fall short da glória de Deus. Mas, sendo pecador, eu entreguei a Cristo, falei assim, eu preciso do teu perdão, e aí Cristo me perdoa. Essa entrega a Cristo que nós ensinamos na nossa doutrina cristã, né? E, por fim, o escarnecedor, que é uma palavra muito forte no hebraico, né? É aquela pessoa que despreza, que zomba, que fala arrogantemente e ridiculariza tudo que é de Deus, ou que é da verdade, ou que é da ética. Gente, isso aqui está ficando muito forte hoje em dia. Hoje em dia, tem que ter cuidado como eu falo essas coisas, né? Na sociedade em geral, está tendo um conceito de que se você é a favor da família, por exemplo, e você, da família
tradicional, vamos usar assim, papai, mamãe, filhos, você deve ser desprezado. Falam arrogantemente contra você. Se na escola você deixar de dizer ali que um professor ensinou uma coisa para o seu filho que você não concorda e você peitar o professor, você será arrogantemente ridicularizado, porque, inclusive, essa semana, um dos nossos membros do Supremo Tribunal escreveu um parágrafo dizendo que a família não deve ter o direito de influenciar o que a escola ensina. Isso não é lei, foi apenas o que ele falou, mas absurdo de que nós, então, estaríamos errados em defender o pátrio poder, né, de eu como pai, como mãe. Então, veja bem, hoje isso é muito forte na nossa sociedade, o desprezo, a zombaria, a arrogância e a ridicularização, qualquer pessoa que tem uma posição mais conservadora, tá certo? Esse é o escarnecedor. E a Bíblia está dizendo, você quer ser feliz? Não se sente nessa roda, tá certo? Muito bem. Vamos voltar lá atrás, nos graus, assim, agora podemos passar mais rápido, porque deu para entender, né? Essa pessoa, ela não pode andar, aquele que quer ser feliz, não pode andar no conselho dos ímpios. Lembra que eu falei sobre conselho, pedir conselho para um médico, pedir conselho para um arquiteto? Então, veja bem, não está falando de conselhos técnicos. Não está falando de conselhos técnicos. Eu posso pedir conselho para o meu gerente do banco de como que eu vou aplicar o meu dinheiro. Mas se ele disser assim, olha lá, se ele disser assim, não, o senhor faça o seguinte, o senhor põe o dinheiro no tesouro, põe não sei aonde, um pouco não sei aonde, vamos separar assim, 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 mas eu vou contar um segredo para o senhor. O que o senhor precisa realmente é procurar o pai de santo, fulano de tal, e fazer um trabalho a respeito da sua carteira, e o senhor precisa matar uma galinha e oferecer alguma coisa numa esquina, não sei aonde, que agora misturou. Ele falou uma coisa religiosa que afeta o conselho técnico dele. Aí está errado. Então é aí que fica sutil demais. Por quê? Porque tem áreas nessas vidas, na nossa vida, que não são técnicas. Então, por exemplo, o que seguir... Nossa, essa aula é difícil, hein? Essa aula é difícil. O que seguir sobre qual é a filosofia correta que deve permear as nossas escolas, que estão cheias de ideologias que os professores acreditam e acham que nós estamos errados e que eles estão certos. Eu posso combater isso ou não posso? Eu posso seguir esse conselho? Será que eu posso seguir tudo o que um psicólogo diz? Peço desculpas a todos os psicólogos que estão me ouvindo. Por quê? Porque a psicologia disse coisas há 20 anos atrás que hoje ela não diz mais, porque ela observou e disse, realmente não funciona. Então, existem coisas, existem áreas do conhecimento, como sociologia, a mesma economia, as coisas mais humanas e flexíveis, que elas vão mudando. E a Bíblia está dizendo assim que eu preciso ter valores eternos. Isso aqui não muda. Por exemplo, falar a verdade. Hoje nos Estados Unidos, existe, acabei de ver o vídeo, um vídeo que o cara disse assim, falar a verdade é um valor de branco, é um valor racista. Olha onde nós chegamos. Você não está dizendo que a verdade, ela fica em pé sozinha, independente da cor do indivíduo. Estão falando agora que ela está ligada à cor da pele. Então, a outra pessoa que tem uma outra cor de pele, você sabe, isso não é verdade. Aí, não é verdade, mas é o que estão falando. Aí eu vou receber esse tipo de conselho, esse tipo de filosofia? Não, eu não devia. Se você pensar em todos os filmes que a gente assiste,
minha aula está ficando comprida demais. Todos os filmes que a gente assiste e que vagarosamente a gente começa a concordar com certas posturas ou achá-las normais, porque a gente escuta aquilo tanto, aquilo vai grudando na cabeça da gente. A gente até ri. Eu acho que a gente tem alguns momentos, desculpe falar isso com tanta clareza, eu acho que às vezes, queridos, a gente ri, porque o escarnecedor, vocês têm que entender, o escarnecedor é uma pessoa que ri, é uma pessoa engraçada. E às vezes nós rimos de outros crentes, porque eles estão tentando seguir a Deus de um jeito diferente do nosso e a gente zomba. Imagina, está fazendo isso, mas ele está fazendo isso para agradar a Deus, ele está fazendo aquilo da melhor maneira que ele sabe. E eu estou vagarosamente caindo nessa roda de escarnecedor, que não devia fazer parte da minha vida se eu quero ser feliz. Então, tá vendo? Entrar no conselho dos ímpios, num caminho, num estilo de vida de pessoas que não atingem a glória de Deus. É uma coisa, eu coloquei aí, ó, é uma coisa comportamental. É uma questão de hábitos pecaminosos que eu vou deixando acontecer na minha vida. Eu não serei feliz, é o que a Bíblia está dizendo. Bem-aventurado é o homem que não faz isso. E ele, então, faz duas atividades positivas. Ele tem o prazer dele na lei e na sua lei medita. E eu vou chegar nisso daqui um pouco. Deixa eu voltar para o ímpio. Diz o ímpio, diz o texto a respeito do ímpio, que ele não prevalecerá no juízo, ou seja, ele não vai... Deus vai acabar com ele, vamos dizer assim. Né? Mas diz aqui que ele não prevalecerá na congregação dos justos. E eu citei Salmo 73 para vocês lerem depois, mas eu quero mostrar pelo menos um pedaço do versículo. Salmo 73 vale a pena estudar com carinho, mas eu vou lhe dar a dica para você saber ler do jeito certo. Salmo 73 diz, olha que forte, o salmista está dizendo assim, quase me resvalaram os pés, faltou pouco faltou, para que se desviassem os meus passos. Por quê? Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Deixa eu ir aqui, ó. Meus queridos, nós vivemos num mundo caído. As pessoas sem Deus fazem malandragem, fazem coisas erradas e progridem. E o cristão começa a sentir assim, eu tenho inveja desses caras. Esses caras estão crescendo mais do que eu. Esses caras que fazem a coisa errada e eu aqui estou tentando fazer a coisa certa, olha lá quando ele chega lá no versículo, cadê? Olha o que eles fazem. Eles não têm preocupações, eles têm um corpo sadio, parece que eles não se cansam, parece que não são afligidos, são soberbos, são violentos, o coração cheio de fantasia para fazer coisa errada, falam maliciosamente, eles oprimem as pessoas e são orgulhosos de oprimir, falam contra o céu, desandam a boca contra o céu, né? E aí, ele diz assim, e até diz assim, como é que Deus sabe? Deus não sabe nada, eles falam, esse é o Salmo. E aí ele diz assim, aí estão esses ímpios, tranquilos, aumentando suas riquezas. E aí o salmista diz, inutilmente conservei puro coração. Não valeu a pena eu tentar ser um homem de bem, é o que ele está dizendo, né? Rapaz, assustador.
E aí, então, até versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e me atinei com o fim deles. Versículo 17. É o segredo do Salmo 73. Para você não morrer de inveja, você precisa entender que há um futuro. E o futuro, queridos, é esse que nós falamos aqui. Eles não prevalecerão no juízo. E eles podem prevalecer contra os santos agora, mas não prevalecerão para sempre. Não prevalecerão para sempre. Porque haverá o fim deles. Nós precisamos entender isso para acalmar o nosso coração. Muito bem. Aí, então, as duas teses que eu escrevi. A primeira é: a felicidade interna e o sucesso externo, porque ele será bem-sucedido, né? Podem ser usufruídos pelo cristão que faz duas coisas. O que ele faz? Ele deixa os conselhos mundanos e os hábitos pecaminosos e ele desenvolve, versículo 2, a alegria de meditar e introjetar convicções, valores e princípios bíblicos em sua mente. É sobre isso aqui que nós vamos conversar agora para terminar a aula. Se ele fizer isso, ele vai conseguir tomar decisões que agradam a Deus. No fim, o que nós estamos conversando é o seguinte: meditação é um exercício que eu preciso ter para introjetar, olha aí, convicções, valores e princípios bíblicos na mente, para que eu possa depois tomar decisões que são corretas. O oposto, a infelicidade na alma, a insegurança interior e o juízo divino virão sobre a todo aquele que fizer isso aqui: seguir os conselhos mundanos, adotar comportamento pecaminoso ou se juntar aos que zombam de tudo aquilo que é divino, mesmo que não pareça. Você pode ter certeza, a pessoa às vezes não parece que ela está sofrendo, ela fala contra o céu, fala contra o Deus, parece que está tudo certo. Muito bem, a pergunta é: como é que nós vamos fazer a parte correta? Que é isso aqui, ó, desenvolver essa alegria através da meditação. Então aqui vem um exercício. Muito bem, agora eu quero que você abra o seu microfone. Eu vou mostrar para vocês 7 fotos. E você tem que dizer uma palavra. Vamos fazer isso depressa. É um título para a foto. O que a pessoa na foto está fazendo? Certo? Tá certo? Então vamos ver. Qual é a palavra aqui? O que ela está fazendo? Chorando. Esse cara foi rápido demais, tá certo? Então, chorar. E aqui? Dormir. E aqui? Trabalhando. Conversando. Conversando, reunião de negócios, etc. E aqui? Orando. Oração, tá certo. E aqui? Estudando. Estudando a Bíblia, né? E aqui? Discipulando. Do bíblico, sei lá. Isso. Discipulado, né? Esse tipo de coisa. E aqui? Meditando. Então, olha que engraçado. Na Bíblia, todas as outras fotos têm a ver com meditar. E essa que vocês chamaram de meditar não tem a ver com meditação. Ok? Todo mundo agora está duvidando de mim, tá certo? Agora você pode fechar o seu microfone. Então vamos lá. Você acredita que na Bíblia gemer, a palavra meditar é traduzido por gemido, sob choro. Você sabe que na Bíblia você fala que quando você pensa de noite, isso é meditar? Você sabe que a Bíblia diz que quando você fala, quando você conversa e você coloca nessa sua fala princípios bíblicos, isso é meditar? Orar, claro, falar com Deus é meditar, é onde começa a meditação, tá certo? Aí, estudar é meditar,
porque você precisa estudar a Bíblia para introjetar os princípios bíblicos. E conversar sobre a Bíblia é meditar também, falar em voz alta, conversando sobre o texto. E essa aqui não é meditar, ela não é meditar porque o problema dessa foto é o objeto. Meditar em quê? Meditar em quê? Na Bíblia, nós temos um objeto específico de meditação, que não é apenas limpar a alma, deixar a mente vazia, não é nada disso, tá certo? Alcançar uma felicidade ou uma tranquilidade interior, não é isso que é meditar na Bíblia. E agora eu vou mostrar para vocês. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os textos na Bíblia aonde aparece, cadê? Esse verbo aqui, ó, medita, tá vendo? Que é o hagar, tá? E aí, não pensa que eu sou inteligente, não. Eu só tenho esse programinha aqui. Você clica aqui no search, tá vendo? E ele já te dá todas as palavras. Tá aí, ó. Todas aí. Olha que bacaninha, tá? Então, basta só ter o programinha que você consegue. E aí, eu peguei todas essas palavras e fui ajuntando elas em certos conceitos. Por exemplo, aqui, ó, pronunciar. Pronunciar, falar, tá vendo? Aqui, celebrar, proferir, proclamar, meditar, maquinar violência. Maquinar, ficar pensando, o que eu vou fazer? Então, você pode meditar em fazer coisa errada, tá certo? Murmurar, gemer. Tem até um único lugar que diz que o leão e o leãozinho rugem sobre a presa. Eles estão comendo ali, fazendo e comendo. Isso é meditar. Eu uso a palavra meditação, meditando sobre a presa. Esse pedaço eu vou pular, tá certo? Mas tá lá no texto. E eu quero, então, mostrar para vocês o estudo. Olha que bacana. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Então, aqui dá esse conceito de pensar, né? De estudar, aí de novo a mesma palavra. Mas olha aqui, ó. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito. Ele não está falando da palavra. Ele está falando do próprio Deus. Eu penso na palavra, mas eu penso no próprio Deus. E diz que ele faz isso na vigília da noite. E a gente faz isso, não faz? Tem hora que a gente não está dormindo de verdade, a gente está só largado assim, e fica pensando. E a gente está pensando em quê? Você pode estar pensando em como você vai fechar o negócio amanhã, que coisa que você vai fazer na escola, a prova que eu tenho que fazer. Eu medito num monte de coisa, tá certo? Eu medito na cirurgia que eu tenho que fazer, como é que eu vou responder para o meu professor se ele perguntar tal coisa. Tudo isso é possível pensar. Mas ele está dizendo assim, mas eu penso em ti. Eu penso na tua palavra. Quando? De noite. Quando eu estou naquele... Eu não sei como explicar, aquele lusco-fusco, não sei se a palavra está certa. Aquele negócio que você não dormiu ainda, entendeu? Ou está meio acordado e meio dormindo, né? Aí ele diz, aí, ó. Acrescenta mais uma coisa. Eu penso nos teus feitos e considero as obras. Então não é só a palavra de Deus, também é as obras de Deus. Então eu posso meditar na palavra, eu posso meditar no próprio Deus, eu posso meditar no que Deus fez. Esses dias eu estava com a Marta conversando, falando assim, ontem, conversando sobre as nossas famílias, os pais dela e meus pais, e o que eles passaram para nós. Eu estou meditando em quê? Nas obras, como Deus usou essas 4 pessoas para influenciar as nossas vidas e como nós dois influenciamos os nossos filhos, tá certo? Agora, a gente está aqui, como é que a gente fala? A gente diz assim, estava conversando com a minha mulher. A gente não diz, eu estava meditando. A gente não diz meditando, a gente usa a palavra conversar, tá certo?
E está correto, estou conversando com ela, mas não é interessante que... vou passar para frente, eu já volto nisso. Esse negócio de conversar as coisas de Deus tem a ver. Eu estou dando um exemplo antes da hora. Desculpe aí. Aí ele diz assim, ó, considero as tuas obras, cogito nos teus prodígios. Ah, já sei. Eu dei o exemplo, porque nós estamos falando das obras de Deus, dos feitos de Deus na vida dos nossos pais e como que isso afetou a nossa vida. Mas o nosso próximo ponto vai ser que quando a gente conversa sobre isso, é um jeito de meditação, porque a minha cabeça está mudando, a cabeça dela está mudando, nós estamos nos influenciando através da conversa uma mudança mental para introjetar na nossa mente princípios e valores e exemplos e coisas que nós acreditamos, entendeu? Aí, ó, meu coração se recordará dos teus terrores, aí no caso, quando Deus fez uma coisa terrível, tá certo? E claro, tem esse texto aqui que o coração do justo medita antes de responder, que não tem a ver mas pensar antes de falar, né? Então eu escrevi uma tese. A tese é isso aqui, ó. O cristão pratica a meditação, ou seja, o exercício mental de pensar interiormente, de considerar no coração 3 coisas: a pessoa de Deus, a palavra de Deus, as obras de Deus, e ele faz isso tanto de dia como de noite, antes de dormir ou depois de acordar. Deixa eu explicar uma coisa aqui muito importante. Deus... Deixa eu mostrar aqui. Está na apostila. Quando você fala que ele medita de dia e de noite, dá uma impressão errada, né? Como assim media de dia e de noite? O cara não pode meditar de dia e de noite. Eu escrevi aqui, ó. Não significa ocupar a mente com a palavra o tempo todo. É lógico que não. Porque senão o cérebro, por exemplo, agora eu estou dando aula para vocês, a minha cabeça está concentrada num monte de coisa. Nesse iPad, no programa que eu tenho que falar, no meu conteúdo que eu tenho que passar. Você gostaria que um médico, quando estivesse fazendo uma cirurgia em você, estivesse falando em voz alta versículos da Bíblia? Ou você quer que ele ponha o olho em cima da cirurgia que ele está fazendo e está concentrado em fazer o que ele tem que fazer? A verdade é que o nosso cérebro precisa focar para fazer o trabalho. Bom, mas então... O que significa de dia e de noite? O que significa constantemente? Então, por isso que eu falei, ó, eu tenho que adquirir convicções, princípios e valores que estes, sim, são permanentemente fixados em minha mente. E eles são os que me ajudam a tomar decisões. Então, eu medito para ocupar a minha cabeça, pegar os valores do reino de Deus, aquilo, eu não devo mentir, eu devo falar a verdade, eu devo tratar bem a minha mulher, eu devo respeitar meu marido, eu devo criar os filhos sob disciplina, eu preciso fazer negócios de uma maneira ética. Isso vai entrando na gente, entrando, vai mudando a cabeça da gente, e a gente começa a viver de um outro jeito, tomar decisões. Não é que o tempo todo eu estou lendo a Bíblia. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas, tá certo? Mas eu gasto tempo na Bíblia para que de dia e de noite ele permaneça no meu cérebro em algum lugar e isso me ajude a ser a pessoa que eu preciso ser. Então está aqui essa definição. O cristão pratica a meditação, ou seja, ele pratica o exercício mental de pensar interiormente, considerar no coração a pessoa de Deus, a palavra de Deus, as obras de Deus. E ele faz isso durante o dia, como de noite, antes de dormir, antes de acordar, e aquilo gruda nele, a Bíblia gruda. Agora, curioso. Me assustou aqui.
Tenho mais 10 minutos, vai dar certinho. Olha aqui, ó. Aí ele diz aqui assim, ó. A palavra também é traduzida por imaginar ou maquinar. Olha aí. Por que se enfurecem? Só tem exemplos negativos aqui, mas por contraste nós vamos tirar a lição. Os povos imaginam coisas vãs, coisas vazias. Então você vê, pessoas sem Deus também. O homem violento, problema na nossa sociedade muito grande, pessoa que bate em mulher, bate em criança de uma forma agressiva. Bom, não agressivo também é ruim, né? Pessoa que bate em uma pessoa, na esposa, por exemplo, ele pensa nisso. Ele imagina antes, ele está indo para casa e ele está meditando numa coisa vazia, tá vendo? E eles se enfurecem, olha. Eles armam ciladas contra mim, contra os crentes. Vamos falar contra o povo. Vocês não acham que quando tem corrupção, existe alguém que está deitado na cama e fala assim, cara, se a gente pegar esse dinheiro e comprar aí um monte de coisa aí para o hospital, e aí fazer de um jeito que vem a nota fiscal, mas os aparelhos vêm com defeito, aí a gente devolve, aí o cara pega... Maquina, eles imaginam o engano todo dia. Imagina coisas perniciosas. Aqui, ó, maquina a violência. Como é que nós vamos fazer para fazer errado? Isso é meditação. Imaginar, maquinar. Só que eu tenho que falar do ponto positivo. O que o cristão faz? Ele medita, ou seja, ele envolve a sua mente e os seus pensamentos, só que agora não pode ser nas coisas vãs, tem que ser nas coisas eternas, de valor perpétuo. E ele vai imaginar, mas ele vai imaginar maneiras de manter o seu comportamento coerente com a lei máxima. Medita na sua lei de dia e de noite. A lei máxima é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se as pessoas que mexem com dinheiro público, por exemplo, gastassem tempo de como é que nós vamos meditar de uma maneira de usar esse dinheiro para abençoar melhor o povo do Brasil, nós teríamos muito dinheiro sobrando para fazer o bem, tá certo? Mas nós teríamos que meditar, imaginar, maquinar a coisa boa, não a coisa ruim, né? Terceiro, por incrível que pareça, o termo meditar, no hebraico, também é traduzido por essas palavras aqui, ó. A vossa... Tem exemplos negativos também, né? Profere maldade. Proferir palavras de falsidade. Agora aqui, Jó, né? Aí Jó dizendo, meus lábios falarão a justiça e a minha língua não pronunciará um engano, uma decisão dele. Então, vocês entendem, né, queridos? É uma coisa óbvia, né? Isso aqui, vamos supor que isso aqui é um ser humano, tá? Quando ele fala, esse negócio entra no ouvido dele. É uma retroalimentação. E isso muda a sua mente. É uma transformação mental. O que você fala contamina o homem, Jesus falou. Aquilo que sai da sua boca contamina o homem, contamina o outro e contamina a mim, porque parece que agora eu tenho que defender essa besteira que eu falei. E eu começo a falar e vou repetindo, eu vou me acreditando naquilo, tá certo? Então, mas o justo não. O justo, ele medita, olha aí, a palavra é meditar. Ele profere sabedoria. Então, quando eu estou conversando com a Marta ali, eu estou meditando, porque eu estou falando coisas corretas para ela, né? Aí, quando eu proclamo a verdade, aquilo entra na minha cabeça.
eu falei a verdade introjeta na minha cabeça, eu acredito na verdade, eu não deixo meus filhos mentir, eu disciplino eles quando eles mentem, eu disciplino quando eles roubam, quando eu vou falando isso, eu estou criando um ambiente de meditação dentro da minha casa. E até quando eu vou celebrar a tua justiça, quando eu canto na igreja, quando eu canto em casa, aquilo que está saindo da minha boca está entrando pela minha orelha, eu estou transformando a minha mente. Isso é meditar. Né? E, ó, de novo, repetido aqui, celebrará a tua justiça. Né? Então, está aí a frase que eu escrevi. O cristão medita em voz alta. Ou seja, ele fala, profere, proclama a palavra de Deus. E ele usa, agora, claro, eu também fiz uma outra aplicação, ele usa uma linguagem, certo, queridos? Porque não é só que eu falo a Bíblia, mas é o jeito que eu uso a linguagem o tempo todo. Eu falo coisas que glorificam a Deus, e aí eu peguei essa aqui, que você tem que, aí, ó, eu vou falar, cadê? Celebrar a justiça, celebrar o teu louvor, celebrar a verdade, proclamar a verdade, a sabedoria. Então, eu pus aqui, ó. Glorifica a Deus através da sabedoria, da verdade, da justiça, do louvor, da celebração. Por último, por incrível que pareça, o termo, muitas vezes na Bíblia, é usado para se referir àquele som gutural, né? O som que sai da garganta como um gemido, como uma murmuração, um lamento. Isso é meditar. Geralmente quando a pessoa em sofrimento buscando a Deus, né? Olha o texto aí, ó. Gemereis profundamente, né? Como gemia a pomba. Aí de novo, gememos como a pomba, porque a salvação, ela está longe de nós. Ai, Deus, me ajuda. Salvação está longe, eu estou sofrendo, eu estou gemendo, estou pedindo por Deus. Isso também é meditar. Eu estou expressando com um sofrimento enorme, até com choro, com gemido de pomba, né? É usado aqui, ó, lamentação, lamento. Murmúrio, não no sentido de murmuração, de reclamação, mas até pode ser uma murmuração diante de Deus, não é que eu estou murmurando, metendo pau nos outros e tal, estou murmurando diante de Deus. Essa compulsão, esse sofrimento que acontece no coração e que me faz chegar perto de Deus, está aí, ó. O cristão medita, usando sons baixos de sua garganta, como gemidos, lamentação, choro baixinho, que nascem de um coração sofrido diante do Senhor e que aguarda sua salvação. Então, o que é meditar? Eu vou te dizer o que não é. Não é isso aqui. Agora, vamos fazer o teste de novo, só para terminar. Vocês agora... Pode abrir o microfone e me responde. Vai ser o encerramento fabuloso aqui. Então, vamos ver. O que está acontecendo aqui? Meditação. Está meditando. O que está acontecendo aqui? Meditando. Está meditando, ela está gemendo, tá certo? O que está acontecendo aqui? Está meditando? Tá dormindo, gente. Vem não. Tira o sono aí. O que está acontecendo aqui? Seria meditando? Não, então, se essa mulher que está falando, ela colocar na sua palavra, o quê? Na sua linguagem, princípios corretos da verdade, da justiça, do amor, etc., faz parte da meditação, né? Isso aqui é meditação? Meditação. Meditação, oração. Isso aqui? Meditação. Meditação, tá certo? Isso aqui? Meditação. Meditação. Isso aqui, o que é? Relaxar. Pensar em si.
Que engraçado demais. Mas se nós pensarmos nessas palavras, que meditar na Bíblia, em Deus e na pessoa de Deus, imaginar durante a noite as coisas de Deus, conversar de acordo com os princípios de Deus e até gemer diante de Deus, tudo isso na Bíblia significa meditar, tá certo? Então, aguardo vocês domingo que vem para nós conversarmos sobre trabalho, disciplina e politicagem, principalmente para nós, para mim, que sou líder de igreja, e como isso afeta a liderança da igreja. Vamos, antes de fechar a gravação, deixa eu passar para cá e falar uma última coisa. É o seguinte, queridos. Quando eu estava no meu primeiro ano da Palavra da Vida, eu descobri, ao fazer esse estudo, que meditar era muito mais do que a sua devocional. Ela começa com a sua devocional, mas ela é muito mais. E ela faz com que a minha cabeça mude, a minha mente, é uma transformação mental, aquela de Romanos capítulo 12. Como é que eu vou mudar a minha mente? Meditando, aprendendo os princípios da Bíblia, estudando a Bíblia, orando, gemendo diante de Deus, falando com Ele, falando com as pessoas, fazendo essas coisas voltarem para os meus ouvidos, reforçar a minha mente com aqueles valores eternos. Se eu não fizer isso, não há como ser feliz. Nossa felicidade, queridos, ela é proporcional. Proporcional. O meu nível de felicidade, de alegria, tem a ver com a diminuição de culpa. Tem a ver com a diminuição de uma vida sem Deus. Eu tenho que ter uma tranquilidade de que eu estou fazendo a coisa certa. Todos os dias eu vou fazer coisa errada e desagradar a Deus. Aí eu gemo, eu tenho que gemer, eu tenho que me arrepender, falar com Deus de novo. E aí eu tenho que fazer a coisa certa, e ler a Bíblia e voltar. E esse é o exercício da santificação que eu tenho que fazer sempre. Se eu fizer isso, vai aumentando o meu nível de felicidade. Felicidade não é ter dinheiro que eu roubei, não é ter fama misturado com drogas, não é fazer qualquer outro tipo de definição de felicidade, é ter todos os prazeres que eu já imaginei, ou encher a cara, ou drogas, ou mulher, ou homem, etc. Não, é estar tranquilo, correto, com a minha mente correta diante de Deus e dos homens, aí aquilo é enchido de alegria, de felicidade. Feliz o homem que não desce a escadinha de ouvir esses conselhos e não andar nesses hábitos pecaminosos, e não ficar rindo dos outros porque eles seguem a Deus. Antes, a sua alegria é a Bíblia, e ele medita nela de dia e de noite. Quanto mais fazemos isso, mais seremos felizes. Felicidade é proporcional à nossa obediência.